pessoal, como estão? É uma alegria estarmos juntos novamente na telinha. Na última aula, nós vimos os usos do feijão e também aprendemos a preparar um gostoso brigadeiro de feijão. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as partes das plantas e a função de cada uma dessas partes. Veja, há algumas semanas atrás, eu plantei uns grãozinhos de feijão. Conforme os dias se passaram, percebi que os grãos se modificaram e se transformaram nesta plantinha aqui. Mas, Prof. Bia, tem algumas coisas que eu ainda não entendo. Como é que o feijão bebeu a água que eu pus no potinho? E como é que ele ficou tão grande? Ah, Prof. Andréia, o pezinho de feijão que você plantou cresceu porque teve as condições naturais para se desenvolver. Ou seja, ele teve água, luz solar e alimento. Ah, eu entendi então. Quer dizer que você deu água e comida para o feijão. Por isso ele se transformou em uma planta. Não é bem assim que funciona, Prof. Andréia. As plantas produzem o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. O quê? Fotossíntese. Esse é o nome dado ao processo de desenvolvimento das plantas. Cada parte da planta tem uma importante função para o desenvolvimento dela. Eu acho que eu entendi então. Prof. Andréia, vamos fazer o seguinte. Vou chamar um conhecido meu, o Dr. Plantácio. Ele irá nos explicar direitinho cada uma das partes da planta. Gostei. Acho que eu vou gostar muito de aprender mais sobre isso. Afinal, as plantas estão em muitos lugares e são importantes para a natureza. Chega junto, Dr. Plantácio! Eu sou o Dr. Plantácio e vou conversar com você sobre as partes da planta, que são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. As plantas, elas são seres vivos e assim como as pessoas, elas também nascem, crescem, se reproduzem e morrem. A diferença é que as plantas não são humanas, elas são vegetais. E para as plantas viverem, cada partezinha delas tem que fazer o seu trabalho. Vamos então ver qual é o trabalho de cada uma das partes da planta. Por exemplo, a raiz, ela é responsável por puxar da terra a água e os nutrientes para as plantinhas, como se fosse um canudinho dentro de um copo d'água. A maior parte das raízes fica embaixo da terra e pode ter vários formatos e tamanhos. E você sabia que nós comemos algumas raízes? Como, por exemplo, a mandioca, a cenoura e o gengibre. Outra parte importante da planta são as flores. As flores, além de deixar as plantas bonitas e cheirosas, têm um trabalho muito importante, que é formar o fruto e a semente. E vocês sabiam que também nós comemos flores? Sim, elas deixam nosso prato muito bonito, além de serem deliciosas, como por exemplo o brócolis, a couve-flor e a alcachofra. Bom, e o fruto? O fruto é a parte da planta que nós mais comemos. Os frutos são gostosos, nutritivos e também têm o trabalho, atenção, de proteger a semente. Na maior parte das plantas, eles ficam pendurados nos galhos e quando estão maduros, caem no chão, como por exemplo o tomate, o pepino e a berinjela. E você sabia que a fruta é um fruto doce e comestível? Sim,
Comer frutas todos os dias faz muito bem para a saúde. E afinal, qual é a sua fruta predileta? E, gente, por falar em fruta, vamos lembrar da semente. Essa pequenininha parte da planta fica escondida dentro do fruto. E o seu trabalho é dar origem a uma nova plantinha. E quase todos os dias nós comemos sementes. Como, por exemplo, o arroz, o feijão, o milho e a lentilha. E agora o caule, gente. O caule, ele tem uma função muito importante. Geralmente, é a coluna principal do vegetal, que pode ser aéreo com ou sem clorofila. E a sua função é sustentar as folhas, as flores, os ramos, os frutos, ligar as raízes e conduzir a seiva, que é a água e sais minerais. Os caules são classificados em aéreos, são aqueles caules que ficam para cima, os subterrâneos, que são os que ficam abaixo da terra, e os aquáticos, que são os que ficam na água. E a folha? Olha só a folha. A folha tem a função de produzir o alimento das plantas. Esse processo se chama fotossíntese, que tem como função libertar oxigênio, o que acontece através do processo de transpiração e respiração da planta. Além disso, a função das folhas é a de ser alimento para muitos animais. Bem, já falamos de todas as partes da planta, mas tem uma coisa importante que nós não podemos esquecer. Todas essas partes existem, mas há plantinhas que não têm todas essas partes. Sim, gente, existem muitas plantas no mundo e nem todas possuem todas as partes. Por exemplo, tem plantas que não possuem folhas. E por falar em folhas, será que todas são verdes? Será que todas são iguais? Meu Deus, são muitas curiosidades. Mas, quem sabe agora a gente vá lá acompanhar a Prof. Andréia, que foi ao mercado comprar feijão para fazer a deliciosa receita que a Prof. Bia ensinou ontem. Vamos lá? Olá, dona Jurema, como vai? Tudo bom, professora Andréia? Que bom que veio me visitar. Em que posso te ajudar? Eu preciso comprar feijões hoje. A senhora veio no dia certo. Temos feijão novinho hoje. Pacote de 1 quilo de feijão por apenas R$ 8,00. E o pacote de 500 gramas por R$ 5,00, professora Andréia. Sabe, dona Jurema, que na verdade o correto é falar 500 gramas. Eu sempre pensei, professora, que fosse 500 gramas. Mas vivendo e aprendendo, né? Que bom ter uma amiga professora. O certo é 500 porque se refere à medida de peso, que é o grama. Por isso falamos o grama, que é uma forma de nos referirmos ao quilograma. Se falarmos a grama, será a grama verdinha lá do pátio. Ah, é mesmo? Mas então, de quanto feijão você precisa? Eu preciso de 1 quilo de feijão para fazer uma receita. Deixa eu ver. Eu vou querer esse feijão aqui de 1 quilo, que fica mais barato. E ainda eu contribuo com a natureza, porque a embalagem tem menos plástico. Muito bem, professora. A natureza agradece. Eu vou te pagar com essa nota de R$ 10. Já lhe dou o troco. R$ 10 menos 8, sobra R$ 2. Ah, ok. Muito obrigada.
Vou arrumar o seu feijão numa sacolinha. Não, na verdade não precisa. Eu mesma trouxe a minha sacola. Ah, que ótimo. Eu só estou esperando a minha nota fiscal. Ah, e é verdade. Na verdade, eu sempre peço a nota fiscal de todas as compras que eu faço. Assim, eu contribuo com a arrecadação de impostos do município onde eu moro. Porque o valor arrecadado com os impostos devem se transformar em benefícios para a população, como a manutenção das ruas, a construção de escolas, até mesmo a melhoria do atendimento à saúde pública. Assim, todos nós contribuímos com a sociedade, quem compra e também quem vende. Certíssima, professora Andréia. Aqui está a sua notinha. Muito obrigada e volte sempre. Eu é que agradeço, dona Jurema. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Galerinha, vocês entenderam por que a prof. Andréia comprou um pacote de 1 quilo e não os 2 pacotes de meio quilo? Primeiro, pensando na natureza, ao levar um pacote de feijão, ela ocupa menos plástico, que é um material que demora para se decompor no meio ambiente. Segundo, e também porque ela fez um cálculo mental. Ela percebeu que se levasse 2 sacos de 500 gramas, ou seja, meio quilo, iria gastar R$10. Por quê? 5 mais 5 é igual a R$10. Então, ela preferiu levar o saco de 1 quilo de feijão, que custava R$8, economizando R$2 e levando a mesma quantidade de feijão. Vamos ver na prática como funcionou a conta da prof. Andréia? R$10 menos R$8. A prof. Andréia recebeu de troco R$2. Então, pessoal, gostaram do episódio da aula de hoje? Espero que sim. Aguardamos vocês na próxima aula. Tchau!